Há número legal sob a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 35ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, que registrem suas presenças. Só um minutinho já dá. Pode ir. Item primeiro, secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 248/25. Dispõe sobre a concessão de subvenção social ao Instituto Assistencial Coliseu Box Center, no valor de R$ 1 milhão para o exercício 2025. Autora, Prefeitura. Os vereadores têm que registrar a presença dessa sessão. Eu já registrei. Obrigado, Lauri Rocha. Eu votei aqui, não registrou. 31 presente. Então, em discussão, o item primeiro, encerrada a discussão e votação. Os vereadores utilizam os terminais para o voto eletrônico. Item primeiro. Daniel Alves, Edmilson. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item terceiro. Não, desculpa. Item segundo. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 249/25. Institui a política municipal de turismo, o sistema municipal de turismo, o plano municipal de turismo, cria a empresa pública municipal de turismo de Guarulhos, a Guarutur. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os votos para o... Já votamos. Não, esse é o que já terminou. Pronto, pode ir. Foi? Em votação, solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto. É o item segundo. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item terceiro. Secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 250/25. Dispõe sobre o desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2026, na forma que especifica. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vamos votar, Kleber. Vamos votar.
Vereadores, utilize o seu dedo para votar. Marcelo Seminaldo. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 4. Segunda discussão e votação do projeto de lei 25125. Altera a lei 7345 de 2014, que institui a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, no município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os vereadores para utilizar os terminais para o voto. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 5º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 25225. Dispõe sobre o serviço público de loteria no município de Guarulhos. Revoga a lei 7.912/2021. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada... Pela ordem. Pela ordem. Podemos discutir, senhor presidente? Não podemos não. Vossa Excelência discute, faça o que quiser. Estamos aqui para ouvir. Olha, então eu vou voltar em discussão, encerrada a discussão para encaminhar? Para encaminhar. Para encaminhar? Para encaminhar. Tem a palavra, primeiro a Fernanda. Edmilson, tem a palavra. Eu só queria aqui, atendendo a pedidos, né? Alguns vereadores solicitaram que a gente falasse de novo, né? Já estavam com saudades da nossa voz. Vários, eu não vou citar porque você é líder do governo, vai entregar todo mundo lá em cima. Então é melhor não falar, melhor não citar. Eu queria só, nesse projeto, a gente já discutiu anteriormente, e depois a gente viu aqui, acompanhando um pouco as redes sociais, a repercussão disso. Uma boa parte, vereador Marcelo, não considera que esse tema seja um tema importante para a cidade. Então verifiquem que a gente está discutindo algo que a população não vê sentido, não tem uma ligação sobre a importância desse projeto. Outras coisas seriam mais importantes da gente debater do que debater a criação na cidade de Guarulhos de uma loteria, que a gente sabe que se assemelha a essas que já estão acontecendo e que a gente já debateu aqui na primeira parte da sessão, tanto na deliberação como na votação em primeira. Então, quero aqui, mais uma vez, registrar a importância que a gente vote contrariamente a essa proposta do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereadora Fernanda, tem a palavra. Eu fico feliz com a informação que o vereador Edmilson trouxe, da reação da população que está acompanhando essa discussão acerca da relevância desse tema para o município. Porque não estabelece para onde vai ser destinado o valor supostamente arrecadado com a jogatina. Não é algo que é benéfico para a população do ponto de vista da saúde pública e do orçamento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não existe nenhum nível saudável do vício, nenhum. O vício tem que ser tratado de outra forma, com saúde pública e não como liberdade individual. Isso está equivocado. Inclusive é um desrespeito às famílias que sofrem com pessoas viciadas em jogatina ou em qualquer outra substância. A gente precisa tratar essas pessoas com respeito e com saúde, não com incentivando a jogatina, que é o que hoje a Câmara está fazendo, aprovando esse projeto do prefeito Lucas Sanches. Inclusive, teve uma movimentação esquisita aqui agora há pouco,
de alguns vereadores indo beber água, eu até ofereci, eu sempre pego bastante água, porque o ar-condicionado me deixa mal, então eu sempre bebo muita água. Até ofereci a minha água. Eu só quero deixar registrado que quem cala consente. Não adianta a gente sair do plenário para não se comprometer com a jogatina, que o momento de provar, inclusive os seus valores morais e religiosos, é agora. Não adianta sair porque também quem cala consente. Então, não adianta não arrumar uma indisposição com o governo e arrumar uma indisposição moral e religiosa consigo mesmo e com o segmento que faz parte. Porque a população vai cobrar qual era o posicionamento e não adianta titubear, falar, veja bem. Até a Bíblia diz que o morno Deus vomitará. Não adianta ficar quieto, não adianta. O vereador Guto aqui fez uma cara de surpresa com a minha citação. Quero lembrar que eu sou filha de pastor, conheço bem a palavra. Não sigo. Com muita tranquilidade. Não sigo, eu não sou evangélica. E isso não é surpresa para ninguém. Aliás, eu frequento os templos de matriz africana. E todo mundo sabe disso. Agora, se tiver alguma manifestação contrária a isso, eu vou entender como intolerância religiosa, racismo religioso. Aqui a gente precisa respeitar o local de professar a fé de cada um e cada uma. E aqui todo mundo sabe, não sou evangélica, não sou cristã. Eu frequento os templos de matriz africana. Eu frequento os templos de Umbanda e Candomblé. Isso não é segredo para ninguém. Todo mundo aqui sabe que eu estou na rua com o povo de santo. Aliás, daqui a pouco precisa verificar aqui quem é a favor dos templos religiosos que votou favorável a uma lei que equipara templo religioso a pancadão. Então, aqui não sou eu que tenho contradição com as coisas que falo, que voto. Não tenho medo disso. E olha que eu tenho disposição para ir até de manhã. O vereador, eu até falo, o vereador Kleber, se quiser se manifestar, usa a tribuna, vereador. Eu vou adorar. A base do governo, eu não sei. O seu partido, eu não sei se vai gostar. Então, fica à vontade. Fazer igual o vereador Edmilson. Se quiser usar uma parte da minha fala, eu concedo para o senhor. O senhor ajudou tanto a oposição aqui hoje, vou lhe retribuir. Fale à vontade, não tem problema. Não tem problema. E que fique registrado que hoje o vereador Kleber do PL prestou um serviço excepcional à oposição dessa casa. Ajudou a gente a trazer a sessão até agora. Sem nenhum problema. Se ele não percebe que ele é usado por todo mundo o tempo inteiro aqui, estou contando aqui para o senhor. E hoje o senhor foi usado pela oposição. Parabéns, muito obrigada pela sua contribuição. Então, só para justificar aqui, mais uma vez, vou votar da mesma forma que votei anteriormente, sem nenhum receio de me posicionar. Não tenho medo de fazer aqui jogo com as pessoas, até porque a minha posição ela é pública, todo mundo sabe. Eu não tenho medo de falar das coisas que eu defendo. A extrema-direita, ainda mais vereadores que não têm capacidade cognitiva para vir defender o que está votando, não me intimida. Não tenho medo de falar das minhas posições e disputá-las. Aliás, quero lembrar que cheguei aqui bem votada, diferente do vereador que serve à oposição, que fica tentando nos provocar aqui. Desculpa, vereador, eu tenho o meu equilíbrio emocional bem organizado. Eu acho que quem não tem é o vereador Kleber, a ponto de servir aos interesses da oposição como ele serviu hoje. O senhor está de parabéns. Acho que o governo vai lhe cobrar por isso. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Tem a palavra. Estou aqui firme e forte. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Rômulo. Senhor presidente, estou aqui, guerreiro. Sempre firme e forte. Firme e forte. Está aqui, senhor presidente.
Terceira noite sem dormir. É difícil. Senhor presidente, eu vou discordar aqui do Edmilson. Eu vou... Eu vou discordar do Edmilson aqui. Eu vou discordar do Edmilson, dizer que o projeto não é relevante, viu, vereador, professor Edmilson? Pelo seguinte, foi o único projeto aqui que mobilizou a base. Que eu não estou vendo eles aqui, eles não votaram, parte da base. Então, foi relevante. Ele está sendo relevante aqui para ser discutido, que parte da base, segundo você, está fazendo vigília lá no fundo. Foi você que falou, eu não. Se cobrar, vai ser seu. Então, aqui é um projeto polêmico, porque fere princípios. Princípios. Não vem justificar para mim que o Brasil todo virou a senhora Beth. Não, o Brasil todo virou a senhora Beth, mas eu não. Eu não jogo, eu sou contra jogo, jogo danifica as famílias, jogo destrói com pessoas. E eu falei para vocês, presta atenção em uma das pessoas que eu mandei para vocês aí no grupo de WhatsApp, para vocês entenderem o que significa isso. A destruição que os jogos estão fazendo nas famílias brasileiras. E eu estou falando de jogos que foram... Esse Cassino Brasil foi criado em 2018. Está aí, agora virou moda. Guarubet, não sei o que Bet, daqui a agora tem as igrejas Bet. As igrejas... não duvido, não, que essas igrejas neopentecostal vão criar Bet lá dentro. Não duvida, não, gente. Que o negócio está tão enraizado, criou moda. Todos os segmentos econômicos do Brasil está criando essa jogatina para tirar até a última gota de sangue do trabalhador ou das pessoas que têm dificuldade de lidar com o jogo. Tem dificuldade, porque é difícil. As pessoas, ela fica tão fascinada por jogo que ela joga até o último minuto, toma emprestado, empresta para ficar jogando, e as famílias destruídas. Infelizmente, a cidade de Guarulhos está abençoando essa jogatina, esse Cassino Brasil. Muito obrigado. Em votação, solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 6º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 253/25. Altera a lei 8.110/2023 no que concerne a gratuidade dos serviços funerários e de exumação. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Eu gostaria de deixar bem Vereadora claro Janete. que eu votei contra na primeira votação desse projeto, porque, na verdade, eu acho que no pacote de maldades do prefeito Lucas, esse é uma das maldades que dói muito. Porque, na hora que a pessoa está com um parente, amigo, morto,
não ter acesso ao benefício, eu considero muito cruel. Acho que o certo seria fazer, como disse anteriormente, um novo recadastramento do CadÚnico e, com isso, ver os aproveitadores que não precisam desse benefício e que estão cadastrados e abrir para aqueles que precisam do benefício e não têm. Por isso, eu votei contra e solicito a todos os vereadores e vereadoras que façam votando não, como votei. Claro que vai ganhar, mas mesmo ganhando, fica um recado. Agora, 1h15 para o prefeito, que não mande no afogadilho e respeite a dor. Porque quem morre um ser, um amigo, um familiar, e não ter dinheiro e não receber o benefício é crueldade. Por isso, eu votei contra e solicito a todos que realmente o façam. Mas não vão fazer, mas não faz mal. Mas você, principalmente, você que está nessa situação de não cadastramento a nenhum outro benefício de programas sociais da cidade e que não vai poder, na hora do seu ente querido que faleceu, receber um benefício, é muito duro. Geraldo, que é triste. E por isso eu estou falando para, independente da minha fala, sensibilizar o prefeito para essa questão. Que todos que estão em situação de vulnerabilidade, no cadastro ou não, que sejam cadastrados e possam receber esse benefício. Por isso, eu estou falando e quero reafirmar. Também votei contra a lotérica, né? Porque, a meu ver, o prefeito só mandou, disse que ia congelar, que não ia aumentar nada, mas por debaixo do pano está tentando aumentar. Ô, vereador, está com sono, tadinho. Podemos continuar a conversa, porque esse tema é relevante. E não pode dormir, não pode dormir. Tem que ficar atento, tá bom? Para encaminhar, presidente. Com a palavra para encaminhar a vereadora Fernanda. Eu vim aqui encaminhar novamente, porque eu acredito que essa matéria é uma das matérias mais cruéis que nós estamos votando aqui hoje. Nós estamos votando a retirada de direitos. E eu quero deixar isso registrado na ata dessa sessão, que essa casa está votando a retirada de direitos de uma série de famílias de baixa renda. Talvez não seja de interesse do governo aumentar os direitos sociais, mas reduzir é de uma crueldade, ainda mais de um tema tão sensível quanto o falecimento de um familiar, de um ente querido. Eu quero frisar isso porque essa propositura do prefeito Lucas vai fazer várias famílias de baixa renda ou correr atrás de vaquinhas para conseguir pagar o velório e o enterro com dignidade de seus familiares, ou vai levar as famílias de baixa renda à inadimplência, porque pode até contratar o serviço do município, gerar um boleto, mas que não vai pagar. E vai colocar essa pessoa na dívida ativa do município. Vai gerar inadimplência. Então é cruel de várias formas. E me assusta, porque essa discussão sobre o serviço funerário
a gente vê os exemplos que também começaram dessa forma. Olha o que está acontecendo na capital. Olha o que o Ricardo Nunes está fazendo com o serviço funerário. É o exemplo que o prefeito Lucas vai seguir aqui em Guarulhos? Ou seja, retirar direitos de famílias de trabalhadores, de famílias de baixa renda, não me parece algo razoável e não parece algo que essa casa deveria autorizar. Então, aqui, para dialogar com as famílias de baixa renda, que não são beneficiárias de programas sociais, que não são nem programas do município, são todos programas de âmbito federal. Ou seja, o município está abrindo mão da sua responsabilidade de também garantir a assistência social para as famílias de baixa renda no momento de dor. Eu quero que as famílias, quando tiver que lidar com a morte de algum parente e tiver o seu benefício da gratuidade do serviço funerário, que deveria ser garantido para preservar a dignidade da pessoa que faleceu, eu quero que essas famílias se lembrem do prefeito Lucas Sanches, do PL. Tem que se lembrar do prefeito. Tem que lembrar quem é o prefeito que está fazendo essa maldade com essas famílias. Retirar direitos, me desculpa, não é algo razoável. Eu entenderia, apesar de achar absurdo, se a Câmara não quisesse estender o direito. Eu acho absurdo, porque, como eu falei na votação anterior, eu acho que todas as famílias deveriam ter o direito à dignidade para sepultar os seus entes queridos de forma gratuita. Se a Câmara não quer votar isso, deveria, ao mínimo, se recusar de votar a retirada de direitos de famílias mais pobres, que é o que está acontecendo aqui. Por isso que população guarulhense, quando se deparar com essa situação e tiver o seu direito negado, lembre-se do prefeito Lucas Sanches, do PL. O prefeito que está retirando a dignidade das pessoas de baixa renda que falecem ou que perdem seus entes queridos nesse município, de serem sepultados com dignidade, com assistência social e com apoio do poder público municipal. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar. Senhor presidente, desculpa, mas o Edmilson me deu um Red Bull aí e criei asa. Ele deu um Red Bull e ele ficou esperto. Aí, senhor presidente, não teve jeito, cara. Ó, retira essa propaganda aí que não é... Pede para retirar da taquigrafia, da ata, porque é propaganda enganosa. Eu nunca tomei Red Bull. Pois é, não toma não. É ruim pra caramba, mas cria asa. É doce. É doce? Senhor presidente, o projeto em questão aí, que todos os vereadores do dia a dia depara com esse problema que quando as pessoas de baixa renda vai enterrar um parente, depara que tem que pagar uma quantia enorme. Só que pelo projeto, ele está diminuindo a extensidade das pessoas carentes. Está diminuindo. Então, o que acontece? Na prática, o prefeito está criando mais imposto. Está arrecadando mais em cima da desgraça alheia. Que várias pessoas da cidade, você pega as pessoas que têm acesso aos programas sociais, eu acho que não dá nem um terço da população que realmente precisa. Porque não tem programa social para todo mundo, para toda a população carente. E essas pessoas que não têm acesso aos programas sociais, elas não vão ter acesso a enterrar seu parente de maneira gratuita. É óbvio, está certo que as pessoas que têm o CAD único, que faz o CAD único, necessariamente não são pessoas de baixa renda. Porque o CAD único, qualquer um de nós podemos fazer. Mas
deixar todas as pessoas fora de um programa importante desse, que tem o direito de enterrar alguém, ou fazer a exumação da pessoa de maneira gratuita, isso tem que permanecer. Só provar que é de baixa renda. Não precisa tirar o programa para acabar com o programa, que na prática está acabando com o programa de gratuidade para enterrar parentes aqui na nossa cidade. Então, o prefeito Lucas aí do PL, viu, o meu amigo Clebinho, o prefeito do PL está proibindo as pessoas de morrer aqui na cidade. Até para morrer está difícil aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Pela ordem, para encaminhar o Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de encaminhar, falamos já na primeira parte da sessão sobre esse tema, que é a questão dessa mudança na lei que estabelece os serviços cemiteriais, funerários na cidade de Guarulhos, e dizer que, de fato, assiste razão os vereadores que falaram aqui, porque essas mudanças elas precisam ser mais claras, para que a gente não prejudique. Não sei se os vereadores têm acompanhado, em São Paulo, a discussão sobre a máfia que se criou no sistema de cemitérios e de funerárias em São Paulo, já chegou, inclusive, a ações no Supremo Tribunal Federal, por conta de que foi feito lá uma privatização, uma entrega do serviço público que tem gerado, na prática, um aumento exorbitante. Isso foi muito debatido no ano passado, na campanha de São Paulo, e teve desdobramentos esse ano, chegando a esse debate que está sendo feito ainda no Supremo Tribunal. Então, dizer que nós temos o entendimento de que é um projeto que precisaria também, que ele altera apenas um item, mas ele não deixa muito claro, não ficou muito claro. De fato, a redação colocando o cadastro único ou o CAD único, de fato, ela fica muito frágil. Mas não colocar efetivamente o reconhecimento dos programas, e além do reconhecimento dos programas, também nós temos que colocar situações que devam ser observadas por assistente social, deva ter uma visita para poder saber se cobra ou não. Obviamente, quem a gente consegue ter ali um levantamento apenas do cadastro único, que não tem nenhum outro comprovante, fica muito difícil você conceder esta gratuidade para essa pessoa. Mas nós devemos sempre lembrar que as leis elas são criadas para ter um efeito prático, neste caso, para aqueles que mais precisam. Então, por isso que a gente precisa ficar atento, porque às vezes a redação, a gente pode até dizer, mas o pessoal da oposição é chato por conta da redação. Não é nada disso. A gente quer que os projetos sejam debatidos, sejam encaminhados da melhor maneira possível, até para que a gente possa ter um conjunto de leis que atenda, de fato, a população que mais necessita. Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar para o vereador Edmilson que em São Paulo quem manda na funerária é o ex-vereador Milton Leite. Aqui em Guarulhos não sei quem manda, mas lá é ele. Lá é ele. É isso aí. Serviço funerário é uma coisa realmente que deveria ter respeito. Porque para se enterrar qualquer pessoa é 3, 4, 5 mil reais. Qualquer pessoa não, qualquer cidadão, qualquer pessoa que morra é complicado. Com certeza. Com certeza, é muito complicado. Em votação, solicito os vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 7º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 254/25. Altera a lei 7.888 de 21, no que concerne ao coeficiente de aproveitamento máximo. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Estão derrubando todos os projetos do Guti. Não é? 21. Ô, Gelé, tá te procurando. Estão derrubando todos os projetos do Guti. Tudo de 21. Todos. Amigo, quando o cara deixa o poder, e daqui a pouco vai entrar outro e vai derrubar todos os projetos do Lucas. Apesar que o Lucas está arrecadando, né? Por um todo. Isso. E o Guti... Veja ali. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 8º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 255/25. Altera a lei 7.909 de 2021, no que concerne a distribuição de alimento escolar em período de férias e recesso escolar. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 9º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 256/25. Altera a lei 8.154 de 2023, no que concerne a finalidade na aplicação das operações de crédito junto à Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores utilizam os terminais para o voto. Já fizeram a placa para o senhor? 21h50. Tem que fechar. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 10º. Segunda discussão e votação do substitutivo número 1 ao projeto de lei 257/25. Dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta do município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizam terminais para o voto eletrônico.
Edmilson. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 11. Segunda discussão e votação do substitutivo número 1 ao projeto de lei 258/25. Altera a lei 5.986/2003, no que concerne à lista de serviços. Autora, Prefeitura. Para discutir, presidente. Em discussão, tem a palavra para discutir a vereadora Fernanda. Eu me inscrevi para falar novamente sobre esse projeto, porque no atropelo que foi a votação anterior, eu não consegui falar, mas eu quero aqui mencionar, primeiro que o setor de serviços é um dos setores que, segundo o IBGE, mais cresceu no Brasil. Se a gente pegar de 2021 a 2024, é um setor que cresceu quase 30%. E óbvio que isso tem relação com o processo de desindustrialização que o Brasil viveu na gestão do ex-presidente, o inelegível. E aí, como é um setor que cresceu muito, é um dos setores mais produtivos hoje do país. E aí, aumentar o imposto sobre esse setor é de uma crueldade, e eu vou deixar nítido aqui para a população, dentre todos os profissionais que serão afetados, eu quero destacar alguns aqui que me parecem relevantes. Você, trabalhador e trabalhadora que tem uma barbearia, você que é cabeleireira, você que é manicure, pedicure, você vai pagar mais imposto. O Lucas está aumentando o seu imposto. Eu quero falar também para você que tem um centro estético, que isso virou comum nas periferias, ou tratamento de pele, depilação. O prefeito Lucas está aumentando o seu imposto. Eu também quero falar para quem faz ginástica, dança, outros esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. É esse povo que está sendo afetado pelo aumento do imposto. Eu também quero falar para quem trabalha com engenharia, agronomia, enfim, outras profissões, também vai pagar mais imposto. Agora, outro aqui que para mim é muito delicado é colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso, ou material fornecido pelo tomador de serviço. Isso aqui envolve, sabe quem? Os pedreiros. O governo Lucas do PL está aumentando o imposto de pedreiro. E tem mais. Tem mais gente aqui na lista. Guias turísticos. Aqui a gente acabou de falar sobre incentivo ao turismo. Guias turísticos. Vocês vão pagar mais imposto na cidade de Guarulhos. Quem promove espetáculos de teatro também vai pagar mais imposto. Não só teatro. O pessoal do cinema também vai pagar mais, porque está aqui, exibições cinematográficas, espetáculos circenses, povo de circo. O prefeito Lucas do PL também está aumentando o imposto de vocês. E tem mais gente. Feiras, exposições, isso aqui afeta a economia criativa e a economia solidária. Desfiles de bloco carnavalesco ou folclórico. O Lucas está aumentando o imposto de vocês. Quem trabalha com fotografia e audiovisual, vocês também vão pagar mais imposto. Ou seja, um setor que é o setor que mais cresceu e que é produtivo, é quem vai pagar mais imposto. E aí, o que mais me surpreende desse projeto, não são apenas os setores que vão pagar mais, é quem vai pagar menos. Porque o projeto de lei zera o imposto sobre serviço das empresas que prestam serviço de ônibus aqui no município. Mas isso não é uma novidade, zerar o ISS. Isso já estava previsto. Não, zera o ISS das empresas de ônibus, está escrito. Mas o mais grave não é isso não, vereadores e vereadoras. Sabe o que é mais grave, vereadora Janete? É revogar
a contrapartida de infraestrutura que essas empresas deveriam construir na cidade pelo benefício fiscal que tem. Como pode isentar, dar benefício fiscal para uma empresa que lucra com a circulação de pessoas, que já recebe um subsídio gigante da prefeitura, do nosso orçamento, e abre mão de contrapartida, abre mão de infraestrutura para o transporte público da cidade? Eu não posso compactuar com isso. Ou seja, sobe o imposto para alguns e zera o imposto e contrapartida para outros, inclusive para quem tem mais recurso. Gente, é um absurdo abrir mão de contrapartida. Nenhuma empresa privada que recebe renúncia fiscal do município não deve abrir mão de contrapartida. Isso está escrito no projeto. Está escrito no projeto. Então, o que mais me assusta aqui é abrir mão de contrapartida para o município. Então, população guarulhense, na mesma medida em que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, manicure, cabeleireiro, barbeiro, pedreiro, vão pagar mais imposto, a prefeitura está renunciando contrapartida das empresas privadas que operam o serviço de transporte público aqui da cidade. O que, na minha avaliação, é um absurdo. Porque qual é a contrapartida? Eu vou ler aqui para vocês. O que envolve a contrapartida. Quer ver? O que a lei, como é hoje, estabelece o seguinte: em decorrência do disposto no artigo 2º desta lei, haverá contrapartida pelos contribuintes desonerados por meio de investimentos em infraestrutura necessária para a prestação dos serviços, desde que comprovado o equilíbrio econômico-financeiro da delegação do serviço público. Nós estamos abrindo mão disso. Então, eu não posso votar favorável a esse projeto, que além de aumentar o imposto de setores estratégicos, de pessoas que abriram seu comércio e que estão trabalhando, inclusive muitas delas vítimas do desemprego, vão pagar mais imposto, enquanto grandes empresas estão sendo desobrigadas, inclusive, de contrapartida para esse município. Contrapartida que tem interesse público, interesse social. Não posso admitir renúncia fiscal sem contrapartida. Por isso, vou votar ao contrário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir. Tem a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu vou aproveitar para discutir e reforçar o meu voto contra o aumento das alíquotas do Imposto sobre Serviço que o projeto propõe. Não foi possível fazer isso na primeira votação. Acho que teve algum problema aí que, de fato, o projeto, muitas pessoas não tiveram condição de votar. Mas reforço que, tanto na primeira como na segunda votação, o meu voto é contra o aumento do ISS, do Imposto sobre Serviços em Guarulhos. E por quê? Primeiro porque, repito, sou contra todo tipo de aumento de imposto. Eu defendo e vou sempre defender a livre iniciativa e o fortalecimento do empreendedorismo, da livre iniciativa, como a melhor maneira da gente aumentar a arrecadação. A gente melhorando o ambiente de negócios, desburocratizando e até mesmo diminuindo impostos. Isso pode levar talvez um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que isso vai fazer com que as empresas permaneçam na cidade, que nós atraiamos mais empresas para a cidade, mais empregos, mais renda e, consequentemente, mais impostos, mais arrecadação. Mas eu penso que esse não é o caminho. Especialmente quando a gente fala no ISS, o Imposto sobre Serviços, que recai sobre as empresas de serviço que nós sabemos que, na grande maioria dos casos, são as pequenas empresas, são os pequenos, como, por exemplo, as empresas de mão de obra, prestadoras de serviço, de construção civil, pedreiros, barbeiros, cabeleireiras, os profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, jornalistas, arquitetos, muitos dos quais, inclusive, sequer conseguiram se recuperar da pandemia, que a gente sabe que o setor de serviços sofreu muito
durante a pandemia em 2020. E muitos estão aí às duras penas tentando, conseguindo se recuperar e agora sofrem com esse ônus, com o aumento dos seus impostos, que inevitavelmente vai refletir, de uma maneira ou de outra, ou no aumento do produto final, do serviço ao consumidor, e aí quem paga é a população, ou na demissão, no fechamento de postos de trabalho e no aumento do desemprego, e, em alguns casos, na debandada de empresas de Guarulhos para outras cidades concorrentes. Importante lembrar também que, no cenário nacional, o que nós assistimos é um movimento contrário. O presidente Lula tentou aumentar o IOF e o Congresso Nacional demonstrou muito protagonismo e autonomia em derrubar esse IOF. Ciente do cenário nacional, com o aumento de juros, taxa Selic nas alturas, a 15%, risco de recessão. Então, tudo isso contribui para um momento em que, a meu ver, não é adequado o aumento de qualquer imposto. Eu sou contra em qualquer momento, mas especialmente no momento em que a gente vive, não posso e não vou ser a favor do aumento do imposto, do ISS, ou seja que imposto for, na nossa cidade de Guarulhos. Na semana passada, estive na Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, um evento coordenado pelo presidente Silvio Alves, muito bem coordenado, que convidou, inclusive, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, que trouxe para nós diversos argumentos relacionados à alta carga tributária que o Brasil já sofre, uma das maiores do mundo, e como isso reflete negativamente no empresariado e, por consequência, na movimentação da economia, na geração de empregos e na população, justamente a população mais carente. Então, quero reforçar aqui que, na minha opinião, quando o Estado avança, e aumento de imposto significa isso, o avanço do Estado, o cidadão retrocede, o cidadão perde espaço. E o que eu penso que Guarulhos precisa é de liberdade para poder crescer, e não de amarras que sufoquem ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade e apertem ainda mais o nó no pescoço do nosso povo, que já está bastante sufocado. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o meu voto e os meus argumentos. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Tem a palavra para discutir a vereadora Janete. Eu vim discutir porque eu fui cerceada de discutir na primeira votação. Espero que isso nunca mais ocorra. E eu quero deixar bem claro que o prefeito Lucas Sanches, que é do partido do BOI, que é o PL, ele tomou uma medida de, a qualquer custo e de qualquer forma, conseguir dinheiro. É o prefeito que mandou uma série de projetos que eu chamo o projeto de malvadeza. Mas eu quero dizer para ele, espero que ele escute, primeiro, ele mandou esse projeto no dia 27 de junho. E acreditem, que competência tem esse prefeito? Ele mandou um substitutivo hoje não, ontem, porque nós já estamos no dia 1º, salve julho, salve 1º de julho, acreditem, dia 30, ele mandou um substitutivo, incluindo o imposto sobre transmissão de interviews. Mas, na prática, o prefeito Lucas Sanches, que mostrou incompetência ao modificar hoje o seu projeto que mandou na última hora, hein? E modificou, ele aumentou 50% os impostos da saúde.
E aí eu quero falar de alguns setores que eu não falei da vez passada. Radioterapia, quimioterapia, além de hospitais, clínicas, odontologia, psicologia, psicanálise, casa de repousos, asilos, banco de sangue, banco de leite. Nossa, tudo sim. Mas que vergonha. Eu estranho que o vereador Geleia, protetor, não sabe que também ele aumentou as clínicas veterinárias, os exames laboratoriais, o tratamento, o alojamento e o embelezamento dos pets. Mas não ficou só nisso. Aumentou em 50% a questão da educação no ensino fundamental, médio e também no ensino superior. Veja, todo trabalhador gosta de fazer a sua festa, né, de 15 anos da sua filha, ou primeiro aniversário. Acreditem, se quiserem. Aumentou também os salões de festas e os bufês. Mas, para você, mulherada, que na garagem da sua casa criou um centro de estética, aumentou 50%. Cabeleireiro, barbeiro, natação, minha gente. Que beleza que o Lucas, que pacote de malvadeza. Mas não fica aí. Acreditem que aumentará 50% a questão da funilaria de veículos, serralheria, carpintaria, mecânica de motores. Aí é 25%, hein? Mecânica de motor, mas aumentou. Aumentou hotelaria, 25%, jornalismo. Em suma, eu quero deixar bem claro que nós temos ciência que o imposto que atualmente mais se arrecada em Guarulhos é o ISS, né? Mas não é por isso que nós vamos, de uma forma brutal, aumentar esse imposto. Por isso, eu vou confirmar agora 1h53 que eu vou votar não. E o que significa votar não? É dizer que o prefeito tem que prefeitar, mas não ser aquele que busca fazer malvadezas com setores básicos. E eu quero que toda mulherada que trabalha no cabeleireiro, como manicure, como massagista, cobre a essas bases, cobre. Meu amor, não adianta vir aqui falar perto de mim que eu vou continuar até o último segundo. Aqui, a segurança, eu não preciso de segurança desses vereadores da base. Eu continuo falando. Ainda me falta 20 segundos e eu não tomei nada a não ser água. Portanto, café não, só o cheiro. Portanto, nos 6 segundos que me restam, quero reafirmar o meu voto não. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Para discutir, vereador Edmilson.
eu vou discutir. O vereador Danilo Gomes veio aqui, né, pediu para que eu esclarecesse alguns itens sobre o Simples Nacional, né, vereador? Não ia nem falar, mas pela consideração a Vossa Excelência eu vou falar. Eu gostaria, mais uma vez, de registrar aqui o meu voto contrário, porque nós tivemos um processo de intensa discussão nas eleições do ano passado sobre a questão de tributação. E a pergunta dos debates, quando faziam os candidatos à prefeitura, era, pô, mas o que você acha do... O que você fará sobre o desconto do IPTU? Era uma pergunta que todo lugar tinha. E todos os candidatos falavam a mesma coisa. Contra o aumento de imposto, não é possível, o povo não aguenta pagar mais imposto. E eu acho ruim nós termos aqui, hoje, como já foi falado aqui, que é o pequeno comércio do bairro. O que é o manicure? A manicure? O que é o barbeiro, o cabeleireiro? É o pequeno comércio do bairro. Tem muita gente que pode dizer, mas esse pessoal às vezes não emite nota. Mas a prefeitura pode ir lá fiscalizar, né? Pode intensificar, inclusive, a fiscalização para fins de lançamento desse imposto, porque tem o poder de fazer isso. Já falei aqui anteriormente, vamos andar ali pela região do Tabuão, Micail, vamos andar naquela região e ver quantos pequenos comércios tem lá, que podem ser atingidos por essa alíquota maior. Vamos lá na região dos Pimentas, seu Luiz, ali no entorno, onde o senhor tem comércio, quantas portas de comércio não tem ali e que vão sofrer esse aumento da alíquota? Vamos andar um pouquinho mais, aí onde tem os serviços de hospitais veterinários, clínicas veterinárias, pet shops, que vão ter o aumento do imposto. Eu vi hoje, inclusive, aquele rapaz que é do X, como é o nome dele? Silvio. Ele também fez uma nota contrário a esta votação, a este imposto, né? A esse aumento que vai ter. E eu achei que hoje o vereador Geleia, porque o vereador Geleia é o Geleia Protetor, mas também conhecido como Geleia do X. Eu achei, ou do Silvio do X é melhor, né? Eu achei que o vereador Geleia fosse falar sobre isso aqui, não falou, seu Luiz. Nós temos aqui gente simples. Por exemplo, eu estou lendo aqui que aumentou colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros. São pessoas simples. Quem faz esse tipo de serviço é o pequeno comerciante, como gostam de dizer, o pequeno empreendedor. E que vai ter que pagar, vereador Lamé, 4%. 4%. Vereador Lamé, Vossa Excelência sabe que a comunidade aqui árabe tem muitas lojas de móveis, de colchões. Sabe o que vai acontecer, vereador Lamé? Os primos vão pagar mais. Eles vão ganhar mais? Então o vereador Lamé, que é da comunidade, está dizendo que mesmo pagando mais imposto vai ganhar mais. Eu nunca vi essa conta, não fecha. Porque se eles vão pagar mais imposto é porque eles vão ganhar menos. Mas o vereador Lamé deve ter algum segredo que eu não estou sabendo que está nas entrelinhas. Então também, vereador Lamé, são esses empreendedores que vieram do Líbano, muitos vieram da Síria, que hoje tem restaurantes e tal, eles não podem ser penalizados, vereador Lamé, com esse aumento. E Vossa Excelência, que é o representante dessa comunidade aqui, deveria utilizar a palavra. O vereador Lamé é do PCdoB, é isso? Partido Comunista do Brasil. Então o vereador com certeza não vai votar contra os pequenos comerciantes, certo? Então o vereador Lamé está assumindo aqui o compromisso comigo que vai votar contrariamente. Vereador Lamé, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não me responsabilizo. Mas é bom, vai ser bom, vereador, no médio e no longo prazo. Vossa Excelência vai viajar amanhã? Então, quando voltar, hoje, daqui a pouco o vereador Lamé tem que viajar. Vereador, vote tranquilo. Entre no avião, esqueça aqui. Não olhe diário oficial. Já esqueceu. Então, eu queria pedir o voto de Vossa Excelência, contrário, que nada vai acontecer.
Até porque a oposição está aqui para garantir. Vamos defender o senhor. Exatamente. Do jeito que o presidente te defendeu, nós vamos te defender. Tá bom? Obrigado, presidente. Perfeitamente, vereador Edmilson. O Lamé vai lá e vai para Israel? Não, não vai. Não pode entrar lá. Bom, encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto. Está muito alto isso. Baixa um pouco. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Para justificar, presidente. Tem a palavra a vereadora Fernanda. Aqui, eu quero deixar nítido, inclusive um debate que eu fiz e que vou continuar fazendo, é sobre qual é a melhor forma de melhorar a arrecadação do município para ter recurso para investir. É certo que aqui o governo vai dizer que precisa melhorar as contas, mas não pode, novamente, criar tributação em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras que têm um orçamento menor do que grandes empresários. Eu quero reafirmar aqui que o município não pode se furtar ao debate da justiça tributária. Não pode penalizar a manicure, o pedreiro, o barbeiro. Não pode penalizar essas pessoas. Se quer melhorar a arrecadação do município, precisa colocar para dentro quem não está pagando imposto, que são os milionários que moram aqui na cidade, que só negam imposto. Está equivocado. E aqui é importante destacar que essa discussão não se confunde com a discussão do IOF, porque a discussão do IOF propôs colocar para dentro do orçamento quem não paga imposto hoje no Brasil. Colocar latifundiários, colocar as betes, precisa colocar esse povo para pagar imposto. E digo mais, esse é um conjunto de medidas tal qual isentar quem ganha até R$5.000 de salário do imposto de renda e colocar quem vive de lucros e dividendos para começar a pagar imposto. Não vou fazer aqui um discurso hipócrita de falar que ninguém deve pagar imposto. Imagina, já tem muita gente com muito dinheiro que não paga imposto nesse país, que não paga imposto nesse município. Nós vamos fazer aqui a discussão de justiça tributária no município de Guarulhos e que a discussão do ISS e do IPTU deixa nítido aqui quem é a prioridade para estar isento de imposto aqui no município. É quem tem mais. E reafirmo o que já disse em discussões anteriores. A Constituição prevê, determina que quem tem mais tem que pagar mais. Isso é justiça tributária. Quem tem menos tem que pagar menos. Aqui, o que propõe o prefeito Lucas Sanches do PL é que quem tem menos pague mais. Isso está errado. E como eu falei no meu encaminhamento anterior, além de fazer quem tem menos pagar mais, isenta quem tem mais de contrapartida. O município precisa da contrapartida em infraestrutura que a lei estabelecia. Então, eu considero um equívoco a gente prestigiar quem tem mais. E aqui, eu não podia deixar de reparar aqui na votação, eu falei em diversos momentos que o vereador Kleber do PL prestou um grande serviço aqui à oposição. Ele trabalhou tanto com a oposição hoje que ele votou contrário agora o projeto de lei do prefeito do PL,
que cria mais imposto. Então, aqui a votação do vereador só reafirma o grande trabalho que hoje ele prestou para a oposição nessa casa. Vou dar o braço a torcer. Hoje o vereador Kleber foi parceiro da oposição, votou contra o projeto do prefeito do mesmo partido que ele. Talvez seja aquela resposta que ele deu quando ficou sabendo que não era mais líder do partido, que ele falou que ia começar a fiscalizar. Que bom, vereador, que bom. Que bom que o senhor percebeu que o seu prefeito do PL está cometendo uma injustiça com as manicures, com o pedreiro, com o barbeiro, com o circense, com o pessoal que trabalha com fotografia, com o pessoal do cinema. É uma injustiça. É quem tem menos pagando mais e quem tem mais pagando menos, inclusive sem obrigação de prestar contrapartida para o município. Aí é um equívoco. Aí é um equívoco. E reafirmo, não confundam os debates. O governo federal, o governo do presidente Lula, com um conjunto de medidas que encaminhou para o Congresso, está debatendo a justiça tributária nesse país. E nós vamos debater também aqui no município de Guarulhos durante todo o governo, durante toda a gestão, durante todo o meu mandato. É a justiça tributária e disso eu não vou abrir mão. Porque na hora do vamos ver, na hora de pesar a mão, é sobre os trabalhadores que recaem. Hoje quem mais paga tributo no Brasil é o consumo. O mesmo valor de tributo no alimento, num saco de arroz, que quem recebe R$2.000 paga, é o mesmo valor de quem recebe R$20.000. Está errado. Isso pesa mais no bolso do trabalhador e da trabalhadora. Da mesma forma que o imposto sobre o serviço vai pesar em quem está produzindo, inclusive numa nova modalidade, vítima do processo de desindustrialização do país. Considero um equívoco e vou, quando chegar na minha casa, deitar minha cabeça com tranquilidade no travesseiro, porque sei que o dia que eu for cortar o meu cabelo, eu vou conseguir olhar na cara da cabeleireira com dignidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para justificar. Tem a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria rapidamente de justificar o meu voto. Olhando aqui a folha de votação, os votos já eram todos esperados, os votos da oposição e alguns outros vereadores que já estavam votando contra esses projetos, inclusive encaminhavam aqui. Mas, em especial, gostaria de agradecer aqui ao vereador Kleber por ter votado aqui contra esse absurdo que é esse aumento de impostos, vereador Kleber. Eu sabia que o vereador Geraldo Celestino não ia conseguir te amarrar durante um longo período como esse. Então, Vossa Excelência agora está liberto do vereador Geraldo Celestino e agora vem com nós, tem mais outros para votar agora e vamos para cima, companheiro. Vou falar o mesmo que eu falei para o Lamé. Pode pegar o avião, viaja tranquilo, que nada lhe acontecerá. Fique tranquilo e obrigado pelo voto. Tem participado ativamente da obstrução aos trabalhos. Tem me surpreendido esse PL radical que Vossa Excelência representa, votando aqui com a esquerda. Né, vereador Rômulo? Como diz a mãe do vereador Ticiano, meu filho, você vai ver coisa. E nós estamos vendo coisa. Obrigado, senhor presidente. Pois é, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Me animei, senhor presidente. Vereador Rômulo, tem a palavra. Para justificar. Tem a palavra. Eu vi que o PL agora foi votar. A PL não, o Kleber, né? Votou aqui com a gente para combater a criação, aumento dos impostos do ISS. Aí o Kleber votou mesmo, né, rapaz? Fui verificar, votou mesmo. Ei, Geraldo, não segurou não, pô. Foi duro, viu? Virou uma piaba o moleque aí, né? Então, as aberrações do projeto, são várias as aberrações do projeto, porque a prefeitura não cria um sistema para cobrar os impostos devidamente, para quem realmente deve pagar. Aí o que acontece? Entra no caminho mais fácil, que é aumentar os impostos. E aumentar os impostos
principalmente, que vai atingir principalmente a população de trabalhadores, empreendedores que empreendem, os pequenos empreendedores aqui na cidade. Aí, a base, lógico, foi fiel aqui, ó, a base, inclusive com apoio do Lamé, né, Lamé? Votou a favor dos impostos aí. Cuidado, PCdoB vai te expulsar. Está votando para a criação de impostos aqui. Então é isso, aquele discurso que a extrema-direita tem contra os impostos, mas contra os impostos para tributar rico. Eles são contra. Eles são contra tributar jet ski, essas coisas todas, mas são a favor de tributar a camada mais pobre. Então, é o meu amigo aqui, nós estamos aqui chamando o menino para a oposição, ele já está quase com o pé dentro aí. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, para justificar. Tem a palavra para justificar o vereador Laércio. Senhor presidente, são 2h10 da manhã. Eu não poderia deixar de vir fazer a justificativa, considerando os equívocos, tanto da vereadora Fernanda como do vereador Rômulo. Deixar bem claro que quando se trata de trabalhador de baixíssima renda, vamos assim dizer, nós temos o microempreendedor individual, o MEI. E são todos esses roles de profissionais, pedreiro, manicure, está tudo no MEI. Está tudo no MEI, que a Folha de São Paulo hoje está apontando um rombo de 700 bilhões na Previdência por conta desse MEI, que o governo vai ter que resolver. Esse MEI foi criado há 16 anos atrás. Então, todas essas atividades não emitem nota fiscal para o município. É o DAS, é um único documento, não paga contador, não paga nada. Ele mesmo vai lá no sistema e faz. Nós estamos falando aqui daqueles que têm faturamento acima de R$81 mil mês. Não, mês não, ano, que seria 6.750 mês. Então nós estamos passando com aqueles pouquíssimos que estão nos assistindo pela internet, pelos meios de comunicação, estamos passando desinformação e nós não podemos induzir a população a erro. Nós estamos votando aqui para aqueles que têm renda superior a R$ 6.750 mês. De forma que pedreiro e manicure, etc., não atinge esse patamar. Então, não daria para eu ver essa situação aqui e deixar passar sem trazer aqui essa retificação e deixar bem claro que o microempreendedor individual não tem nenhum enquadramento na questão das alíquotas que está sendo discutida aqui do ISS, que nós estamos votando. Transporte também. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Leandro Dourado. Para justificar. Serei breve aqui na justificativa. Tem a palavra, Vossa Excelência vai ajudar mais o time da oposição. Perfeito. Serei breve aqui na justificativa. Né? Faz as minhas as palavras do vereador Laércio, né? Onde também estão tentando confundir muito a população e rotulando que vai se taxar tudo e todos o tempo todo, e não é isso. Tá? O microempreendedor individual, ele tem essa isenção. Né? Só que quando a gente está votando aqui no ISS, a gente tem que entender que a maior arrecadação hoje do município de Guarulhos. Né? Quando um vereador ele deixa de votar, ele está deixando que se invista em várias áreas. Depois não adianta falar, olha, falta recurso para se investir na saúde, na segurança, na educação. Né? Então, isso aqui é um papel, um dever que todos nós temos. Inclusive, chamo aqui a atenção do vereador Kleber, que votou hoje junto com a bancada aqui do PT, vereador Kleber. Eu acho que o senhor cometeu um erro que está deixando de arrecadar para a cidade que a gente tanto luta, tanto valoriza, vereador. Mas talvez é pelo horário que o senhor está, talvez esteja... como já é uma criança, eu não vou te dar chupetinha. Pelo horário, vereador, é a mamadeira agora. Agora o Clebinho Mamadeira. Clebinho Mamadeira. Não faça isso, vereador. Tenha responsabilidade aqui. Não, essa aqui é uma mamadeira normal, é normal. Pelo horário agora, já 2h da manhã,
Eu acho que a gente precisa de dar essa mamadeira para ele, mas já foi ali para o cantinho ali. Ele foi chorar, mas daqui a pouco vamos ninar o vereador Kleber. Obrigado. Bem, item 12, secretária para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 259/25. Revoga o artigo 70 da Lei 8.302/2024, o Código de Posturas de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Pena de mim não precisava, ali onde eu errei, qualquer um errava. Dar a volta por cima. Vamos votar, vereadores. Ninguém vai fechar a adega lá no Pimentação. Não vai, seu pastor. É encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 13. Segunda discussão e votação do projeto de lei 260/25. Dispõe sobre a concessão de kit alimentar no mês de dezembro aos servidores públicos municipais em efetivo exercício. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Nós estamos com o povo e o vereador Kleber também está conosco. Vou ter que abrir mão da liderança da oposição. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela liderança do PDT. A esta hora? Tem a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, colega da imprensa que eu vejo ali, ainda está a imprensa acompanhando aqui os trabalhos até 2h17 da madrugada. Eu não vou estender, não devo usar o tempo todo da liderança, mas eu não poderia deixar de registrar aqui publicamente, nos anais dessa casa, a satisfação de participar dessa sessão. Porque alguns vereadores que já estão aqui há muitos mandatos, talvez já um pouquinho cansados, naturalmente todos estão cansados aqui, mas a gente que está no primeiro mandato, a gente que sonhou ser vereador, teve essa oportunidade de estar aqui, a gente valoriza muito isso, de estar podendo fazer parte da história política da cidade de Guarulhos. Então, não é algo ruim estar aqui até essa hora, é algo muito bom. Sei que o vereador Geraldo Celestino orientou, construir um acordo com a base para a gente não discutir. Tem vários projetos aqui que a gente gostaria de ter participado mais da discussão, a gente respeita esse rito, mas é importante deixar aqui registrado, até porque o presidente mesmo martela, outros vereadores falam, Guto, você também quer falar de tudo, tribuna toda hora. Eu não sei se eu vou voltar para cá na próxima eleição, não sei se eu serei reeleito. Então eu tive uma oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço a população da cidade de Guarulhos, agradeço os colegas vereadores com os quais a gente tem aprendido aqui nesse primeiro semestre, essa é a última sessão desse primeiro semestre, uma sessão onde a gente aprendeu muito, inclusive com a oposição. Se não tivesse oposição aqui também não teria tido debate, onde a gente acaba extraindo reflexões importantes para a nossa vida, Só para registrar aqui alguns projetos os quais a gente se posicionou, então para não ter que ficar justificando a cada projeto, só para registrar, essa questão do ISS ela é muito sensível, inclusive na nossa atuação, especialmente ao setor industrial da cidade de Guarulhos. Eu recebi uma nota, acho que vários vereadores receberam do Colim, lá do Ciesp, onde em nenhum momento eu encontrei ali que é totalmente contrário a esse reajuste. Inclusive cita lá textualmente, reconhecemos os fundamentos técnicos da proposta, especialmente as revisões das alíquotas do ISS, enfim, alinhando com a média nacional. As indústrias não se opõem à modernização fiscal. O que diz essa nota também? Ela nos alerta para que a gente fique atento, de modo que esses novos investimentos, esses novos recursos que vão entrar no caixa da prefeitura, para que nós, como vereadores, fiquemos atentos e acompanhemos, para ver se de fato serão executados da maneira adequada como tem que ser executado.
Por exemplo, em questão de infraestrutura para a região industrial da cidade, que é ali a cidade satélite, Cumbica, Bom Sucesso e tantas outras. Esse tem que ser um compromisso nosso, especialmente os que votaram sim, de continuar acompanhando e fiscalizando. E a mesma coisa é a COSIP, esse reajuste, né? Um recurso que poderá e deverá ser investido na questão da inteligência para a segurança, assim como tem o Smart Sampa, de repente um GRU Sampa, que, aliás, lá em São Paulo já identificou e ajudou a prender milhares de fugitivos, especialmente aqueles que cometem crimes contra as mulheres, estupradores, foram capturados por conta dessas tecnologias. Então, só para concluir, ao longo do dia a gente assistiu algumas manifestações nas redes sociais, né, muitos veículos de comunicação também colocando muitas vezes de maneira enviesada o que iria acontecer aqui hoje. E aí eu fico contente quando eu vejo aqui uma explanação como a do vereador Laércio Santos, o próprio vereador Leandro Dourado também fazendo essas explicações, que a gente não está aqui votando prejudicando aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empresário que sobrevive como MEI. Não, de maneira nenhuma. Mas é importante a cidade aumentar a arrecadação, senão não tem como investir, né? E aí a gente vê um ex-prefeito da cidade gravando um vídeo preocupado com os pedreiros. Não, porque agora eu estou preocupado com os pedreiros da cidade e com as indústrias. A Borlém foi embora da cidade justamente no governo do ex-prefeito. Preocupado com o pedreiro e fechou a Proaru, demitiu 4.700 trabalhadores, os operacionais da prefeitura ganhando mesmo um salário mínimo. Então, essas hipocrisias é que a gente não pode concordar. E assim, com muita sinceridade, com muita transparência, eu não poderia deixar de me posicionar aqui e, desde já, desejar um bom recesso a todos os vereadores e obrigado por esse primeiro semestre aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Geleia. Pelo 51, presidente. Tem a palavra. Presidente, eu ouvi agora atentamente o vereador Guto Tavares falando do ex-prefeito Guti. Gente, o pessoal só fica olhando pelo retrovisor, só lembrando do prefeito Guti. Gente, o prefeito Guti é um homem trabalhador. Se Vossa Excelência sair com o prefeito Guti na cidade, Vossa Excelência vai ver o carinho e a admiração que ele tem pelo povo de Guarulhos e que o povo de Guarulhos tem por ele. Gente, qual a vereadora Fernanda falou agora da taxa de lixo? O prefeito Guti, ele errou. Quando ele errou, ele consertou o erro dele. Então, ele é uma pessoa que ele soube errar. E ele não errou sozinho, vereadora. Ele errou foi com o apoio dessa casa. Tudo que ele fez com o apoio da maioria dessa casa. Então, não vamos aqui falar... Os erros que o prefeito Guti teve, eu vou ser sincero com vocês, teve aval dessa casa. E nós tínhamos um maestro. Esse maestro, sabe quem é? Geraldo Celestino. É isso. Essa hora da madrugada. Bora, presidente. Tá vendo como foi bom ficar... As verdades sempre aparecem, né? Bem, vamos ao último item. Item 20. Secretário para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 175/25. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Aperta ali. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.